E porque ele vive, Deus enviou seu Filho amado pra nos amar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas no sepulcro não está, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, erro não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao contemplar uma criança, vemos pureza em seu olhar. Podemos ver sua confiança de enfrentar o amanhã, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória e meu Jesus no céu verei, porque ele vive. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei
Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, teus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vaga kokoro tsukurikaeta
Nós temos falado sobre o discipulado, temos insistido sobre a questão do discipulado, né, para a nossa missão, para a missão pessoal e para a nossa missão como igreja também, tá? E nós queremos saber realmente o que é o discipulado, o que é ser discípulo, tá? Então, algumas coisas que Jesus deixou muito claro para nós na sua palavra, tá? E nesse versículo que estamos aqui vendo, né? Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Ele tem a intenção, aquilo que dá um entendimento simples do que é seguir a Jesus, do que é ser discípulos, né? Então, algumas coisas que nós precisamos entender, que na palavra de Deus, quando no Evangelho de João, Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos, e quando Jesus, ele começa a conversar com seus discípulos, preparando eles, né, para que realmente continue a missão que ele começou, tá?
e que esse evangelho seja levado para todas as nações, todos os lugares, né? Então Jesus preparou esses discípulos e ele falou e os discípulos falaram assim: mas Jesus, se o Senhor vai ser crucificado, vai ser morto, vai embora, quem é que vai fazer todas essas coisas? E Jesus deixou simplesmente, ele falou: são vocês. É. Então Jesus, como se treinasse, tá, os discípulos para que dessem continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Jesus falou assim: quem é que vai fazer os milagres? Quem é que vai contar as histórias? Quem é que vai ensinar esse povo? Quem é que vai levar o evangelho para as pessoas, por todas as nações? E Jesus falou assim: são vocês, tá? E é nisso que nós nos incluímos, tá? Porque o livro de Atos, né? Ele fala que é um livro atual, é um livro que nós fazemos parte dele, nós estamos contando a história, tá? Dessas pessoas que realmente aceitaram, que entenderam essa comissão de Jesus, né? E estão vivendo nesse mundo, Senhor, como pessoas que são semelhantes a Jesus. Uma das coisas que é importante dentro da palavra de Deus é que tão importante era essa grande comissão que Jesus deu: vão e façam discípulos de todas as nações. Todos os 4 evangelistas, eles deram ênfase nessa grande comissão. E Lucas, ele repete isso no livro de Atos dos Apóstolos. Interessante isso, né? As últimas palavras de uma pessoa, tá? As últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes e urgentes. E essas foram as últimas palavras de Jesus, tá? Em João 4, 35 e 36. Olha, os campos já estão brancos para a ceifa, o tempo é agora. Então, nós começamos aqui, hoje, queremos falar como saber se eu estou sendo discípulo, como saber se eu sou discípulo de Jesus Cristo. É isso que eu gostaria de explanar para vocês, porque talvez nós tenhamos ainda não uma compreensão exata, simples, do que é ser discípulo, tá? E isso é muito importante para a nossa compreensão, porque ainda existe uma confusão na nossa mente e uma incerteza na nossa mente se realmente somos discípulos de Jesus Cristo. Então, vamos verificar isso, dentro da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos ensina a respeito do discipulado, tá? Então, nós temos que, as palavras que Jesus deixou na sua comissão, Mateus 28, né? Vão e façam discípulos, né? Então, muitas pessoas perguntam o que significa ser discípulo, tá? Muitas pessoas perguntam, pastor, o que é ser discípulo de Jesus? O que é fazer discípulos para Jesus? Tá? Então, o que significa um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? Tá? Então, essa ideia de discipulado, como acontecia já antes, na época dos profetas e também na época de Jesus, tá? Para eles era uma coisa muito clara. Por quê? O discípulo, né? O discípulo, ele seguia o seu mestre, né? E essa ideia de discípulo é seguir alguém tão de perto, tá? Na perspectiva não apenas de saber o que aquele mestre ele sabe, o que ele pensa, mas ser capaz de fazer o que o seu mestre faz, mas principalmente de tornar-se uma pessoa igual ao mestre que está sendo seguido. Essa era a ideia do discipulado, tá? Desde aquela época, ser discípulo era isso, tá? E para nós, ela precisa ser traduzido, ela precisa vir para nós com uma compreensão mais exata, porque essa questão de discípulo e mestre, né, tá? Nós não temos uma compreensão como tinham naquela época. Então, o discípulo sabia muito bem o que é seguir o mestre, o que era seguir, tá? Uma pessoa seguir os seus passos, seguir o seu jeito, tá? E fazer a mesma coisa que aquele mestre fazia, tá? Então, nós temos essa grande questão aqui, que de tornar-se igual ao mestre,
que está sendo seguido. Então, quando nós falamos, estamos falando em ser discípulo de Jesus, de seguir a Jesus, e ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, quando nós falamos disso, o que realmente nós estamos querendo dizer, tá? Então, eu gostaria de tentar trazer para vocês um esclarecimento do que é, tá, ser um seguidor de Jesus, ok? Para muitas pessoas, elas acham que seguir a Jesus é mudar de religião. Eu era muçulmano, agora sou cristão. Eu era budista, agora sou cristão. Ou mesmo fazer um trânsito entre as próprias expressões da religião, dentro da tradição cristã. As pessoas dizem assim, eu era católica, agora sou evangélico. Ou eu era espírita, agora sou evangélico. Eu me converti. Essa ideia de que o discipulado de Jesus, ou ser um seguidor de Jesus, é fazer um trânsito religioso, é mudar de religião. Para outras pessoas, seguir a Jesus significa adotar um novo código moral. São pessoas que dizem assim, antes de conhecer a Jesus, eu fazia isso, aquilo e aquilo outro. Depois que eu conheci a Jesus, eu não faço mais. Agora eu mudei. A minha conduta, eu adotei um novo padrão de comportamento social. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. As coisas desse tipo. Então, a questão moral é que significa a relação e o relacionamento com Jesus. Mas para outras pessoas, o discipulado, o relacionamento com Jesus, estaria baseado em mudar de crenças. Tá? Eu acreditava nisso, agora eu acreditava na reencarnação, agora não acredito mais. Ou não acreditava na vida após a morte, agora eu acredito. Ou eu acreditava que eu podia me relacionar com Deus praticando boas obras, agora eu entendi que é pela graça. E as pessoas, então, se tornam conhecedoras tanto da Bíblia Sagrada quanto das doutrinas cristãs. Ensinar a doutrina cristã não é a mesma coisa que fazer discípulos. Há muitas pessoas que conhecem todas as doutrinas cristãs, mas elas não são seguidoras de Jesus. Ou então, algumas pessoas acham que ser um discípulo de Jesus, ou ser uma discípula, tá? Um seguidor, uma seguidora de Jesus, é participar de rituais religiosos. É frequentar a missa, é frequentar o culto, é participar das liturgias, é fazer as peregrinações e participar de romarias. Ou frequentar o templo, onde Jesus é invocado como Deus e adorado. A mera participação e presença no templo diz, eu sou um seguidor de Jesus. Por quê? Porque eu vou no culto todo domingo, ou porque eu acendo vela na minha casa, porque eu dou dízimo na igreja, ou porque eu canto músicas para Jesus, eu faço as minhas orações de manhã e à noite. Essa participação ritual não significa necessariamente seguir a Jesus. Próximo slide, por favor, Sete. Você pode seguir mais um? Então, veja que interessante, gente. Isso que eu coloquei para vocês, tá? Então, seguir a Jesus não é mudar de religião. Não é passar a acreditar em coisas que você não acreditava. Não é adotar um novo código moral ou um novo padrão de comportamento social. E muito menos passar a frequentar as atividades religiosas ou rituais da religião chamado cristã. Seguinte, outro slide. Essas coisas até que fazem parte. Quando, por exemplo, uma pessoa se encontra com Jesus para um relacionamento pessoal com ele,
ela realmente muda de convicções. Algumas coisas que ela pensava antes, ela vai pensar algumas outras depois. Próximo slide. E ela muda de comportamento, ela começa a participar de determinados rituais, mas não significa que todo mundo que mudou de religião mudou de comportamento, mudou de ideia e começou a participar de determinado rito que essa pessoa segue a Jesus. Vamos no outro slide. Então, o que é seguir a Jesus? O que é seguir a Jesus? Tá? Então, quando nós colocamos isso dentro da palavra de Deus, precisamos confrontar exatamente com a palavra de Deus o que significa exatamente seguir a Jesus. Se não são essas coisas que realmente determinam seguir a Jesus, né, de ter o comportamento moral, de ritual, ou de adotar certas doutrinas, né, como se fossem aquilo que doutrinas e regras que vão determinar o meu comportamento, tá? Se não é somente essas coisas, então o que a palavra de Deus diz que é seguir a Jesus? O que é seguir a Jesus, então? Tá? Então, Paulo, nós vemos que seguir a Jesus é ter o Espírito unido ao Espírito de Cristo. O nosso Espírito unido ao Espírito de Cristo. O que significa isso? O apóstolo Paulo, em Romanos 8:9, diz que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Tá? Não pertence a Cristo. Tá? Então, ele diz que é uma experiência espiritual, é uma experiência, tá, de uma mudança, uma experiência mística, tá, que ele fala aqui, que esse Jesus que ninguém vê, esse que ninguém ouve a sua voz. Algumas pessoas duvidam se de fato existiu esse Jesus Cristo vivo e ressurreto, que deixa de ser uma ideia e passa a ser uma pessoa com quem você de fato se relaciona. Tá? Olha só, o que é interessante aqui, a palavra de Deus fala, ter o nosso espírito unido ao espírito de Cristo. Tá? Então, próximo slide. Próximo slide, ele fala assim que nós temos, então, tá? Na Bíblia Sagrada, tá? Que o homem e a mulher, quando se unem, eles se unem na relação matrimonial, relação do sexo, e eles se tornam uma só carne, tá? Fazendo uma proporção disso, tá? Guardado todas essas proporções aqui, essa experiência humana de ser uma só carne, tá? E símbolo do mais esse símbolo aqui do mais natural e concreto que nós temos aqui no casamento, tá? De tornarmos uma só carne, tá? Para a experiência espiritual, aqui mística, aqui na perspectiva do Evangelho de Jesus, é nós unirmos o nosso espírito ao Espírito de Jesus, ou o Espírito de Jesus ser unido ao nosso espírito. Próximo slide, desculpa. Então, esse Espírito de Cristo, que a Bíblia Sagrada chama de Espírito Santo, é ter uma relação pessoal com Jesus. A nossa relação pessoal, nós passamos a interagir. Nós somos afetados no corpo, na mente, na psique, nas emoções, nos sentimentos, na vontade e na nossa dimensão espiritual pelo Espírito de Cristo. Então, o que significa é que quando eu me relaciono pessoalmente com Jesus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, age na minha vida, de fato que eu tenho percepções que eu não teria se não fosse pelo Espírito Santo revelar essas realidades na minha vida. Tá? Eu tenho impulsos de vontade que eu não teria se o Espírito Santo de Deus não gerasse esses impulsos em mim.
Eu tenho experiências de dimensões emocionais, afetos que eu não teria se o Espírito Santo não agisse em mim. Eu tenho uma dimensão de compreensão e de discernimento da realidade que eu não teria se não tivesse me relacionando com o Espírito Santo. Tá? Mais um, Seit. Eu tenho experiências, dimensões emocionais, afetos que eu não teria se o Espírito Santo não agisse em mim. Tá? Então, isso significa que à medida em que o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, tá? O Espírito de Deus começa a agir em mim, eu sou transformado de dentro para fora, ou do mais íntimo do meu ser, o que o apóstolo Paulo chama de homem interior. Eu sou transformado de dentro para fora. E essa experiência, ela é tão significativa que é possível identificar um antes e um depois. Antes de eu conhecer a Jesus, em termos pessoais, antes do Espírito de Deus agir na minha vida e depois. É isso que a Bíblia fala, de nascer de novo. Nascer de novo por quê? Porque o primeiro nascimento é o nosso nascimento biológico. E o novo nascimento é o nascimento espiritual. Tá? Então, isso Jesus falou com Nicodemos. Quando na conversa com Nicodemos, Jesus diz o seguinte: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Nós precisamos nascer da carne, e nascer da água, e nascer do espírito. E essa experiência do Espírito de Deus se unir ao nosso espírito e fazer de nós pessoas tão diferentes que é como se nós tivéssemos, ou na realidade, nascido de novo. Nascido de novo. Tá? Então, essa perspectiva que nós falamos do casamento, de tornar-se uma só carne, tá? Também acontece na dimensão espiritual, tá? Em que o nosso espírito é unido ao espírito de Cristo, tá? De tal forma que é como se nós unidos, se nos tornássemos uma só pessoa, parecido, semelhante com Jesus, tá? Então, no casamento eu sempre coloco essa ilustração de que quando os dois tornam-se uma só carne, é como se duas pessoas totalmente diferentes, né, histórias diferentes, né, vidas diferentes, se unem nessa perspectiva de tornar-se um só. Então, eu gosto da ilustração, talvez vocês conheçam, Jaime Kemp, né? Jaime Kemp foi ministério da CEPAL, ele trabalhava com os casais, né? Por muito tempo, ele e a sua esposa, Judith Kemp, e ele falava assim que o casamento é como se fossem duas folhas de papéis diferentes, que se colam, se cimentam um ao outro. Quando eles se colam, tá? Aí se vê as arestas. De um lado ou de outro se vê as arestas. E no casamento, tá? Essas arestas são lapidadas, essas arestas, né? A tal ponto que se você olha de um lado e de outro, é como se fosse a mesma folha, tá? E assim também por quê? Tornar-se um só, o mesmo propósito, um sabe o que o outro quer, tá? Então, se um tiver que responder pelo outro, é como se essa mesma pessoa tivesse respondido, esse casal tivesse respondido. Tornar-se um só. Essa também é a perspectiva, assim, de ilustração de como a nossa vida deve ser unida à vida de Jesus. A tal ponto de que as pessoas olhem para nós, nossa, é parecido com Jesus. É semelhante a Jesus. É isso que significa ser discípulo de Jesus. Tornar-se um com ele. Tá? Então, próximo slide. O que podemos aprender aqui? O que podemos praticar? Então, isso é muito interessante. Tá? Porque essa experiência de seguir a Jesus é por causa dessa experiência, ou ser afetado pelo Espírito Santo, que posso andar nos passos de Jesus e aspirar, praticar e viver de acordo com
todas as coisas que ele me ensinou. Então, no próximo slide, veja que quando Jesus diz, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei. Porque você sabe que você precisa perdoar. A questão é que se você perdoa, você sabe que você precisa ter compaixão. A questão é se você tem compaixão. Tá? Próximo slide. Você sabe que você precisa ter um comprometimento com a justiça. A questão é se você é justo ou não. Você sabe que precisa falar a verdade. Você sabe que deve ser, o que deve fazer, como deve agir. A questão é se você é capaz de fazer isso. O que a Bíblia diz é que só nos tornamos capazes de fazer o que Jesus fazia se nós formos pessoas semelhantes a Ele. Tá? Mais um slide. Então, não é uma reprodução de comportamento, é uma multiplicação de identidade, caráter de Cristo, aquilo que nós falamos no domingo passado, tá? De ser parecido com Jesus, o caráter de Cristo é importante, tá? Seguir a Jesus é algo que a gente faz, porque o Espírito Santo de Deus está unido ao nosso espírito, tá? E se o Espírito Santo de Deus não está unido ao nosso espírito, nós não conseguimos seguir os passos de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que, próximo slide, tá? A Bíblia Sagrada diz que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo nas nossas vidas é o amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, mansidão, fé. E essas realidades são produzidas em nós pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo que é produzido em nós. Tá? E nessa dimensão de relacionamento pessoal com Jesus é que nós somos seguidores de Jesus. Portanto, é possível você frequentar a igreja, mas ser uma pessoa egoísta, intransigente, intolerante, orgulhosa, vaidosa, ser uma pessoa vingativa, cheia de rancor. Mas você conhece a Bíblia, você frequenta o templo, você se comporta, pelo menos visivelmente, de maneira irrepreensível. Mas lá no fundo da sua alma, você é uma pessoa que ainda não entendeu o que é ser como Jesus. Você não é como Jesus. Tá? Então, por isso que Jesus disse assim aos seus seguidores, serão conhecidos pelos frutos. Quer dizer, é tão natural que uma mangueira produza manga. Quanto é natural para uma pessoa generosa, solidária, repartir o pão. Não é alguma coisa que eu tenha que pensar muito. Quando eu vejo uma pessoa com fome, eu reparto o meu pão. Não é um comportamento, não é porque a minha religião manda, é porque eu sou assim. É porque você faz. Mais um slide. É isso que significa seguir a Jesus. É isso que significa nascer de novo. É isso que significa ser um discípulo, um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus. Por isso, quando alguém perguntar para você o que é ser discípulo, o que é discípulo, tá? Então, você diz
que o discípulo, que é um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é uma pessoa que se relaciona com Jesus, com tamanha intimidade, que aos poucos vai se tornando igual a ele. É porque vai se tornando igual a Jesus, se comporta igual a ele, age igual a ele, fala igual a ele e tem prioridades que ele tem, os valores que ele tem. Odeia o que ele odeia, ama o que ele ama, mas não porque tem uma experiência de mudança de religião, tem um novo código moral, uma nova compreensão de doutrinas, ou porque frequenta a igreja tal, outra igreja aqui, tá? São pessoas que têm um relacionamento tão pessoal e tão profundo com Jesus, que à medida que andam com ele, eles vão se tornando iguais a ele. É. Então, nós temos aqui um convite, nós lançamos aqui um convite. Próximo slide. Em Marcos 3:14, há uma expressão extraordinária. Quando Jesus diz aos seus discípulos, ele convida os discípulos para que estejam com ele. Jesus simplesmente convida os discípulos para que estejam com ele. Não os convido para que se matriculem num curso, para que possam frequentar um templo A, um templo B. Não os convida para que adotem novo código moral. Não os convido para outra coisa, senão para simplesmente estarem com ele. O que Jesus está dizendo é: venham comigo, fiquem perto de mim, andem comigo, e aos poucos, de tanto andar comigo, vocês se tornam homens iguais, homens e mulheres iguais a mim. Esse é o propósito de Jesus, multiplicar homens e mulheres iguais a ele, porque esse é o grande propósito de Deus, que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando isso na perspectiva, quando Jesus fala assim, quem que vai fazer as coisas que o Senhor fazia? O Senhor disse que vai embora, e agora quem é que vai fazer? São vocês, tá? São vocês. Sendo que quando nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, tá? Essas coisas, essas dimensões espirituais, essas coisas vão acontecer naturalmente na vida dos seus discípulos, tá? Então, próximo slide, ele diz assim, o nosso desejo como discípulo de Jesus não é outro, senão nos tornarmos pessoas semelhantes a ele, pessoas nas quais a imagem e a semelhança de Jesus alcançam toda a sua plenitude, tá? Então, isso é possível, andando com Jesus e ser afetado pelo Espírito de Jesus. Que nessa longa caminhada, Jesus seja visto em você, a cada dia. Que as pessoas confundam você com Jesus. Que esse seja o propósito da nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos, porque é simples aquilo que o Senhor espera de nós. E o Senhor deixou muito claro, Pai, que nós ainda tentamos nos moldar à religião, às doutrinas, ao nosso comportamento moral. Nós, Senhor, tentamos fazer as coisas, ó Pai, de forma que nós sejamos, pelo menos, nosso entendimento que estamos seguindo a Jesus, ó Pai. Mas a Tua palavra é muito clara, Pai. Nós seguimos a Jesus quando o nosso espírito está sendo unido ao Espírito de Cristo. Nós nos tornamos pessoas parecidas com Jesus. As pessoas olham para nós e dizem que realmente nós somos pessoas parecidas com Jesus. Pai, que a cada dia do nosso viver, Pai, essa compreensão do discipulado, Pai, Senhor, seja claro em
a nossa vida, o nosso comportamento, Pai. Quando simplesmente, quando ouvimos Jesus nos convidando para seguir, simplesmente para seguir, nós obedecemos. Nós somos submissos, ó Pai. Nós sabemos a quem estamos seguindo. Sabemos, ó Pai, realmente todas as coisas que realmente são necessárias para um discípulo seguir o seu mestre, confiarem plenamente, inteiramente. Pai, transforma-nos como pessoas que realmente aceitaram seguir a Jesus completamente, ó Pai, sem restrições. Mas nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, diante desse convite, diante dessa palavra, Pai, para que nós possamos ser transformados na nossa maneira de pensar, de agir, de achar que estamos seguindo a Jesus, ó Pai, mas não ser coerentes, ó Pai, com aquilo que a palavra de Deus diz do que é seguir a Jesus, do que é ser um discípulo de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar homens e mulheres, discípulos, ó Pai, que queiram realmente ser semelhantes a Jesus. Que olhar para cada um, Pai, tirar todo esse nosso comportamento, essa nossa, né, porque não condiz muitas vezes com aquilo que Jesus é, com o caráter de Jesus, ó Pai. E se formos confrontar, é porque ainda não somos seguidores, não somos discípulos de Jesus mesmo, Pai. Por isso quero agradecer, Senhor, porque o Senhor nos convida, o Senhor, Pai, vem para nós, vem diante de nós hoje também, e diz para cada um de nós: segue-me, segue-me. Pai, obrigado por isso. Obrigado por esse convite, por esse amor. Pai, por essa paciência conosco também, ó Pai. De muitas vezes nós ainda insistirmos, ó Pai, em que queremos fazer do nosso modo. Mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso, Senhor. E nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém.